Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman, e aí? Vamos lá? Exercício físico cura depressão. É isso mesmo que tu está escutando. E eu tenho mais um monte de coisa para te contar. A depressão, que é o mal do século, tá aí, ó. Achamos a fonte do negócio, achamos a dose do negócio, um monte de recomendação muito legal, uma meta-análise muito consistente para te dar um monte de informação, tá bom? Tá ligado, né? Quinta-feira vem comigo aqui no vídeo artigo, te inscreve no canal, ativa a notificação que tu vai ficar sabendo. Então, sem muito papo para lá e papo para cá, deixa eu te trazer aqui a minha tela. Olha lá. Efeito do exercício físico na depressão, uma revisão sistemática com meta-análise em estudos randomizados. Note e colaboradores da Austrália em 2024. Olha que maravilha, artigo bem fresquinho. Então, olha só, sabemos que a depressão maior, como é chamada, ela causa um monte de desabilidade no mundo inteiro, né? E que o exercício físico é efetivo, né? Tem sido muito bem visto como uma alternativa às drogas ou à psicoterapia. E muitos países, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, já tem as recomendações de atividade física junto no tratamento de depressão. Então já é um posicionamento das instituições de lá. Depois eu volto aqui, tá, gente? Então, olha só, o que os caras fizeram? Os caras pegaram estudos randomizados, usaram como critério de inclusão estudos que tivessem exercício físico, né, exercício planejado, estruturado, de forma repetitiva no corpo, para melhorar a aptidão física, né? E que pessoas que tivessem ou diagnóstico clínico de depressão ou por meio de um questionário Beck de depressão com score maior do que 13, ou seja, caracterizados como depressão. E aí, o muito importante aqui que se diga que os estudos foram feitos sempre comparando um tratamento com exercício físico e um tratamento com controle ativo. Ou seja, as pessoas faziam algum tipo de intervenção, faziam um alongamento de leve, as pessoas, logo eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá bom? As intervenções sempre com mais de uma semana de duração e, aqui ó, condições de controle ativo, ou seja, um placebo, um alongamento, um controle educacional falando sobre coisa importante, um suporte social, né? Não foi uma intervenção psicoterapêutica, mas foi intervenções em que os sujeitos tinham alguma coisa a fazer como grupo controle. E isso é muito importante pensando em ciência. Muito bem, então é o seguinte, ó, gente, agora presta atenção nos resultados que eu vou trazer. 218 artigos, um monte de artigo, e nós temos várias coisas para te dizer. Primeiro é o seguinte, calculando o efeito de magnitude, lembra o effect size? Muito bem. O efeito de magnitude acima de 0,8 é um efeito muito grande. Então, olha só, foi encontrado que o exercício físico, quando comparado com os controles ativos, teve uma redução significativa da depressão por meio da dança. A dança com um efeito de magnitude de 0,96, um baita de um efeito de magnitude. Só tem um detalhe, os estudos de dança foram apenas 3 estudos com um N pequeno, e no final, essa própria meta-análise aqui acaba não recomendando, não considera a dança com tanta consistência para chegar lá. Então, sim, temos fortes indícios de que a dança é um efeito curativo da depressão, mas ainda faltam estudos mais robustos para ter essa chancela final. Mas, de forma geral, efeito moderado na redução em exercício de caminhada e jogging, 0,63, yoga, 0,55, treinamento de força, 0,49, exercícios mistos aeróbicos, 0,43, tai chi, 0,42. Ainda com efeitos moderados quando tinha exercício utilizando serotonina, os captadores de serotonina, 0,55. Exercícios aeróbicos combinado com psicoterapia, 0,54. Todos esses exercícios, todas essas atividades com essas características tiveram um resultado superior aos grupos controles ativos. Então, mostrando que efetivamente o exercício físico tem um potencial, uma forte capacidade de auxiliar na cura da depressão. Aqui nós temos o mapa, que eu vou depois trabalhar com eles novamente com vocês numa outra imagem. E aí teve outras informações muito interessantes, né? Primeiro assim, ó, outras meta-análises, olha só, lembra desses números que eu trouxe para vocês. Outras meta-análises, trabalhando só com terapia cognitiva comportamental, mostrou um efeito de 0,55, a serotonina de 0,26,
Outros utilizando psicoterapia ainda, 0,67, 0,79, 0,56, farmacoterapia, 0,30, 0,34, 0,26. Gente, o efeito de magnitude do exercício, ele é similar à psicoterapia e ele é superior à farmacoterapia. Tu tá entendendo que nós estamos falando que o exercício tem um potencial de fazer uma cura da depressão melhor do que a medicação. Isso é fora de sério, gente. Isso são dados muito consistentes que a gente tem que saber explorar na área da prescrição. E ainda mais algumas coisas muito bacanas desse estudo. Primeiro, parece que o efeito exercício em mulheres é maior do que em homens. Então, as mulheres acabam tendo um efeito mais benéfico do exercício quando comparados com os homens. Ainda, homens tiveram melhores resultados que as mulheres na modalidade de yoga, tai chi e exercícios aeróbicos, junto com a psicoterapia. Muito bem. Yoga e aeróbica, junto com a psicoterapia, foram mais efetivos nas pessoas mais velhas do que os jovens. Então, yoga e exercício aeróbico com psicoterapia é melhor para idosos. Aqui ainda, o treinamento de força ele é mais efetivo para pessoas jovens do que para idosos, musculação. E ainda, nas mulheres, o treinamento de força e o ciclismo também é mais efetivo do que os homens. Então, veja bem, nós temos modalidades específicas que direcionam mais para uma idade. Então, por exemplo, mais jovens, musculação. Para as mulheres, musculação e bicicleta. Para os homens, yoga, tai chi, aeróbico com psicoterapia. E para os idosos, yoga e exercício aeróbico com psicoterapia. Então, existe ainda uma possibilidade de algumas modalidades serem melhores do que outras. Claro que vai depender da preferência das pessoas e tudo mais. E ainda, gente, não acabou, tem mais coisa legal. Olha só que legal. Em relação à intensidade, exercícios leves, como a caminhada, por exemplo, e a yoga, promovem um efeito benéfico. Beleza, 0,58. Show de bola, um moderado efeito de magnitude. Agora, um exercício de alta intensidade, como por exemplo, treinamento intervalado e corrida, tem um efeito ainda maior, Ou seja, de 0,74. Ou seja, existe um efeito mais efetivo em exercício de maior intensidade. Isso é muito interessante saber. Ainda parece que o volume, o gasto energético, não tem influência no efeito magnitude. Fazer mais ou fazer menos parece que não é um efeito que muda. Ajuda tanto mais como menos, mas não é diferencial. Ainda tem alguma coisa interessante aqui, ó. Existem pequenas evidências mostrando que treinamentos mais curtos, eles têm um efeito igual ao treinamento mais longo, Então, parece que não é 10 semanas de treinamento comparado com 30 semanas, o efeito é muito similar. Então, não adianta pensar em intervenções longas ou curtas que parece que não muda nada. E ainda tem mais uma coisa bem legal aqui, deixa eu ver aqui, que é muito importante. Exercícios em grupo têm um efeito moderado e esse efeito é similar aos exercícios individuais. Tá? Olha que legal, 1.10 e 1.16. Ou seja, aquela ideia de dizer, não, vamos fazer exercício em grupo, porque ele é mais benéfico para a depressão, ter companhia de pessoas. Eu posso olhar para um outro lado, vamos fazer o exercício individual, porque o exercício individual respeita a vontade da pessoa. Tá? Então, aqui mostrando que é similar, tanto o efeito em grupo como individual. Ainda indo para os finalmente, quando eles falam sobre as causas, o artigo na discussão traz algumas hipóteses, ele não explorou muito isso, a maioria dos artigos não explorou as causas de por que o exercício, e ele coloca no fim assim, ó, levantamos a hipótese de que uma combinação de interação social, atenção plena ou aceitação experiencial, aumento da autoeficácia, imersão em espaços verdes, mecanismos neurobiológicos e afeto positivo agudo se combinam para gerar resultados. Então nós temos uma série de coisas que podem fazer com que esse exercício traga esses benefícios, tá? E também não foi o foco deles. E aqui ainda só reforçando, que eu falei sobre a dança não ter aparecido como ainda, apesar de ter o maior efeito de magnitude, ainda precisa ter mais estudos. E aí, gente, dentro desse artigo, eu vou deixar o link aqui embaixo, eles trazem o esquema aqui, que fica muito legal,
e ele traz algumas informações muito importantes. Olha só, nós estamos falando de 14 mil participantes, é muita gente, tá? São 218 estudos. O que eles trazem aqui? Olha só, tá aqui os resultados, basicamente. Caminhada e jogging, tá aqui o efeito de magnitude. Terapia cognitiva, tá aqui o efeito de magnitude. Observa, gente, o efeito da terapia cognitiva, ele é similar a várias modalidades. É maior do que o aeróbico com a força, é maior que o tai chi, é maior que exercícios aeróbicos mistos, só que a caminhada e o jogging é maior do que a terapia cognitiva. Veja bem, exercício com a utilização da serotonina, ela tem um efeito positivo menor do que, por exemplo, a caminhada e o jogging. Então, veja bem, gente, onde eu quero chegar é o seguinte, nós temos que se ligar que sim, o exercício físico tem um efeito benéfico na cura do câncer, na cura da depressão. Veja bem, nós não estamos falando só em fazer para prevenir. Já tem evidência mostrando que ajuda muito na prevenção. Mas agora nós temos uma meta-análise muito consistente, mostrando que sim, pode ajudar. Então, quem sabe é um bom caminho. Quem sabe é você pegar essas pessoas, quem sabe criar grupos, quem sabe você se especializar nessa área e fazer um atendimento específico para esse grupo. Porque a gente sabe que a depressão é um mal que tem crescido muito na nossa sociedade por nossos comportamentos diversos e que agora sim nós temos uma boa alternativa. Tá bom? Valeu? Não te esquece, se inscreve no canal, vem comigo, tamo junto. Valeu!